Fala, meus amigos, bom dia. Hoje é dia 16 de maio de 2023. Eu cheguei já de São Paulo, estava em São Paulo, ganhei um óculos novo da minha mãe e ganhei uma Bíblia do meu amigo Robinho. Uma Bíblia bonita, ó. Puxa, bonita, hein? As letronas. Bom, eu quero ler hoje Mateus 12, do versículo 1 até o versículo 15. Ou até o versículo 16, vamos ver. Acho que até o versículo 16. Bom, vamos lá, gente. Todo mundo prestando muita bem atenção, porque isso daí é importante. Naquele tempo, passou Jesus pela seara, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da procissão, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Desculpa eu gaguejando aí, tá? Ele está falando que nem era Davi era certo ele comer, nem os amigos dele, mas só o sacerdote que era certo de comer, que podia comer aqueles pão ali que estavam no templo. Ou não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quero. Se vós soubesse o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, dos fariseus. E estando ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ele cair? Oh, meu Deus do céu, eu tô pulando, eu tô querendo ser rapidão e tô acabando. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer o bem no sábado? Ele perguntou para os caras. Então disse aquele homem: Estenda a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para matarem. Rapaz, olha, eu tô na minha cabeça, tá fervendo aqui, daqui a pouco nós vamos conversar, viu? Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Bom, eu vou ficar até o 15 mesmo. Gente, bom, você viu que coisa de louco? Olha só. Os discípulos, primeiro começou já Jesus sendo questionado a questão do sábado. Que Jesus não estava nem aí, ele estava preocupado com o ser humano. Ele não estava preocupado com a lei, do que os fariseus achavam ou não achavam. E os fariseus e os saduceus era como essas pessoas que ficam olhando para nós, procurando saber o que a gente vai fazer de errado para poder nos acusar. Quem vive na igreja sabe muito bem o que eu estou falando. Bom, os fariseus estavam vendo ele, e aí viu os discípulos dele pegando espiga, né? Eu acho que é espiga de milho. Pegando espiga de milho
E aí ficou falou pra ele, mas por que seus cara tá pegando de coisa e não pode fazer isso no sábado? Bom, depois disso, Jesus deu a resposta nele, né? Falou que o Davi fez isso também. E para sintonizar as coisas, Jesus era Deus. E eles estavam questionando a Deus sobre uma coisa que foi criada por Deus, que era o sábado. E, e eles estavam colocando esse mandamento do sábado como uma coisa tão importante e significante, com uma coisa tão equivalente que eles não queriam que Jesus fizesse nada no sábado, nem ao menos curasse ninguém. Aí eu vou ler aqui para ficar mais melhor na minha cabeça. E partindo dali chegou a sinagoga deles. Jesus foi lá na igreja deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Esse cara já devia frequentar a igreja. Tem uma parte da Bíblia que eu não... Gente, eu não sou de decorar versículo, nem capítulo, nem essas coisas. Mas tem uma parte aqui no Mateus que fala que esses caras que se colocam altamente piedosos, altamente extraordinário diante dos homens, assim, com uma conduta irrepreensível. Eles eram os caras primeiro a chegar primeiro não, eles tomavam os lugares da frente da sinagoga, da igreja, do templo. Eles tomavam o lugar na frente. E aí fala que eles oravam alto. Se não alguma semelhança, se você estiver pensando em alguma semelhança aí, é isso mesmo que você está pensando, viu? É isso mesmo. Bom, estava ali uns cara que gostava de a sinagoga, a igreja. Eu vou falar a igreja, tá? O templo. Estava um cara ali que ele gostava de ir no templo. E ele, pelo jeito, ele frequentava ali. Porque quando fala assim, Jesus foi lá no templo dos caras, porque não fala no templo de Deus, no templo, na sinagoga deles. No templo dos caras, igual hoje tem um monte de igreja aí, um bocado de igreja aí, tanta coisa louca aí que é só Jesus na causa. Bom, estava um homem da mão mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram. Estava um homem com a mão mirrada e os caras o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Olha só, olha só, olha só. Meu, hoje existe um negócio que é mascarado. Ninguém, esses caras aqui, esses fariseus, eles pelo menos eles expressavam o que eles pensavam. Eles só não expressavam o que eles pensavam quando eles tinham medo do povo. Igual tem uma parte lá que ele ficou com vontade de levar Jesus e ficou com medo do povo. Mas do resto, eles falavam o que eles pensavam. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê muita máscara, mais do que antes. O cara hoje ele sabe que se ele falar uma coisa dessa, ele vai falar, pô, não é assim. Igual quando eu tava num lugar aí, que eu não posso falar o nome, que aí o cara falou assim, eu falei assim, ó, a gente é salvo pela graça, porque tá escrito aqui, velho. Olha meus gansos, tá tudo aqui olhando pra mim. Sem vergonhas. Vocês querem ficar aqui. Aí eu falei, a gente é salvo pela graça. Aí o cara falou assim, o cara, né, o líder. Porque pra mim já não é, isso daí não existe. Só Jesus que é líder. Jesus é o mestre. O resto é tudo comedor de arroz e feijão. Mas beleza, aí vamos lá. Aí o líder falou assim, tá bom, nós é salvo pela graça, mas Ananias e Zafira foi fulminado. Foi fulminado porque, meu amigo, meu Deus do céu, olha só. O cara colocou em questão a obra que Jesus fez. A obra que Jesus fez foi salvar todos.
pelo favor que ele fez. Ele cumpriu toda a lei, ele passou porque ele passou, e todo mundo sabe. Foi crucificado, meu, e ele quis salvar tanto que na cruz ele salvou o ladrão, que reconheceu ele como Deus. E na Bíblia fala assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê no meu nome, ainda que morra, viverá. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele fala assim: por essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? O nome de Jesus, a confissão, acreditar no que ele é Cristo, filho do Deus vivo. Bom, voltando lá atrás, o homem da mão mirrada. Bom, esse homem da mão mirrada já existia lá, já estava lá na igreja, tal, estava lá e tal. E os sem vergonhas começaram a interrogá-los, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha só, sem vergonhas. E aí ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer o bem é lícito fazer o bem no sábado? Então disse aquele homem: estenda tua mão. Aí, por exemplo, os fariseus fez essa interrogação já com o peão da mão mirrada lá rodeando ali, porque ele sabia. E o cara da mão mirrada estava lá. Aí Jesus falou: é lícito fazer o bem no sábado? E aí então disse aquele homem que é da mão mirrada: estenda a tua mão. E ele estendeu a mão e ficou sã como a outra. Aí no verso 14 já fala assim, ó. Olha só a curiosidade. Eles testemunharam o milagre. Porque, meu, imagina só, você vendo um cara com a mão toda retorcida ali, toda... o cara não pode pegar uma colher, não pode pegar nada. Com a mão torcida. Jesus vai e cura a mão desse cara. Os caras não ficam felizes. Eles não enxergam a beleza disso daí. E sabe o que eles vê? Eles veem isso daqui, ó. E os fariseus, tendo saído, já saiu com raiva. Tendo saído, foram, conselho, formaram, ó. Os fariseus, tendo saído, formaram um grupinho, um conselho contra ele para matarem. Formaram aquele grupo, porque foi muita gente. Os fariseus falaram: mano, vamos matar esse cara, velho. Olha o que esse cara fez no sábado. Curou a mão do cara. Desafiou nós. Ele quer saber mais de Deus do que nós. Ele quer saber mais da lei do que nós. Esse cara tá botando nossa moral lá embaixo. E o nosso orgulho. E aí o que ele fez? O que os caras fez? Formaram um conselho para matar Jesus. E aí foi quando começou o pau quebrar, desde essa parte aí até eles conseguirem. Que aí toda hora, e depois desse negócio aqui, você vai ver só os caras indo em cima, perguntando e não sei o que, levar a mulher que adulterou, e Jesus pau, e não sei o que, e não sei o que. Bom, eu acho assim, gente, fica uma... Quando a pessoa, igual aqui, ó, eu nunca fui religioso. Já fui para a igreja, mas eu nunca fui religioso. Sabe por quê? Porque de alguma maneira o Espírito Santo, sem eu ler a Bíblia, sem eu compreender nada, sem eu saber que Jesus ia voltar, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Fez eu ser convencido que eu era um pecador. O problema é hoje, porque aqui na Bíblia fala assim: o Espírito Santo os convencerá do pecado. Tem gente que não acha que tem pecado. Aí vai vendo, eu vou te falar a minha parte. Eu, de alguma maneira, eu fui convencido antes de ler a Bíblia de que eu tinha pecado. Porque eu já olhava e falava: pô, meu, eu não consigo fazer nada disso. Eu fui da igreja adventista. Primeiro que quem pregou para mim foi um cara
homoafetivo. Um cara homoafetivo. Que pregou o evangelho pra mim. Francisco. Ele tá morando até na Itália. Agora não sei se ele tá na Itália ou se tá por aqui no Brasil, não sei. Bom, ele pregou pra mim. Já começou aí, né? O negócio da graça já começou aí já. E eu achei bom. E até hoje eu acho bom. Aí beleza. Aí ele pregou tal, não sei o que. Eu fiquei feliz demais. Mas eu fui para a igreja adventista, só escutava falar de tal de Daniel, de tal de não sei quem. E a pedra, o pé de ouro, a mão de bronze, não sei o que, a perna de barro. Eu falava, caramba, velho. Teve um cara que foi e falou de Jesus, eu fiquei doido, mas esse cara sumiu. Os caras subverteu ele lá na igreja lá. Bom, saí da igreja, nunca fui. Saí da igreja. Fui convencido do meu pecado pelo Espírito Santo. E se você ouve, entende, como eu entendo, porque eu não sou um cara inteligente, não sou. Eu leio o Evangelho, entendo, porque eu sei que eu sou pecado. Eu sei que eu sou um pecador. Esses caras não sabem que eles são pecados, esses fariseus. Por isso que eles se ofenderam, porque eles falaram, como esse cara quer saber mais do que Deus, mais do que nós, que somos os caras que lê a Bíblia todo dia, que lê o cara, como esse cara quer saber? Jesus curou, fez um milagre na frente deles, eles fizeram um grupo para matar Jesus, velho. Eles não entenderam, eles não viram. Pô, eles podiam ter ficado felizes, porque aquele cara que ia na igreja, ele era um cara que ele ia lá, eles deviam conversar com esse cara, devia ter uma amizade, uma certa amizade, sei lá que esse povo antigamente era meio, sei lá. Mas devia ter uma certa amizade com esse cara. E eles teve ao contrário. Ele falou, pô, o cara curou a mão do cara. Entendeu? Eu acho que ele ficou com inveja. Porque agora o cara vai lá pra frente. Porque esse cara devia ficar lá no fundo, né? Porque não tem na parte lá que Pedro pergunta pra Jesus. Fala assim, ó. Quem foi o que pecou? Foi esse, o do cego lá, né? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Então, tipo assim, tinha esse negócio instalado na mente, né? Pô, o cara nasceu com a mão mirrada porque ele é pecador, ele é sem vergonha e Deus castigou ele. Você entendeu? Porque não era convencido do pecado? Eles se achavam. O Ganso tá cagando aqui do meu lado. Eles se achavam os melhorzão porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não eram convencidos. Meu, como isso? Até os discípulos demoraram. Ao Pedro, quando chega na casa do centurião lá, do segurança do cabaré. Pedro, quando chega na casa do segurança do cabaré lá, do centurião. E aí já começa a falar assim, tu bem sabes que não é lícito eu vir na casa de um gentil. E quando ele tá falando ainda, o Espírito Santo toma aquele lugar ali, Deus, e acontece aquela coisa maravilhosa lá, que é falada na Bíblia. Você vê. O Espírito Santo que prega para nós, né? Nós que... A gente fala o Evangelho porque a gente gosta, velho. Mas quem convence nós do nosso pecado, quem convence nós que nós somos pecadores é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que prega o Evangelho. É o Espírito Santo que faz você enxergar a bondade. E você fazer bondade. E você querer. Isso daí é tudo uma obra de Deus. Que não se acabou na cruz. Continua. Favor. O favor imerecido. A graça. Vós sois salvos pela graça. Aqui, ó. Tá vendo? Romanos 6,14, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. É que eu escrevi aqui, eu mesmo nem consigo ler. Não sei nem para que eu escrevi isso. Bom, Romanos 6,14. Fala que nós somos salvos pela graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha que coisa. Olha que coisa. Então, meu, como é que eu consigo levar isso e falar para vocês assim, gente, a gente tem que ter uma presença diante de Deus, a gente tem que se... Meu, tudo bem.
A presença diante de Deus é em direção do seu próximo, não é dentro de uma igreja, dentro de um templo, não, meu jovem. A presença dentro de Deus é em direção ao que está precisando de ajuda. Não está escrito lá? Como que eu vou falar a paz do Senhor para um cara que está com fome? Eu tenho que levar a comida, meu irmão. Não é paz do Senhor, não. Eu tenho que dar a comida e depois eu falo assim, a paz do Senhor, meu jovem. Come aí, enche sua barriga aí, fica de boa, senta aí, descansa. Eu não posso ficar fora da realidade, não. Esses caras são sem vergonha, rapaz. Você que está na igreja, abre o olho. Por que você acha que nós é salvo pela graça? Responde para mim. Por que você acha que nós é salvo pela graça? Porque você consegue fazer alguma coisa? Se liga, rapaz. Nós não conseguimos fazer nada, não. A gente consegue. Eu te digo que a gente consegue. A gente consegue tomar decisões todo dia, dominar o pecado. A gente consegue. É isso que a gente consegue. Porque não está escrito assim? O pecado está à porta. Domina-o. Mas que alguém aqui agrada a Deus? Quem de nós que agrada a Deus? Qual de nós aqui agrada a Deus? Ninguém. O máximo que a gente faz é agradar a nós mesmos. E achar que está agradando a Deus. A gente procura fazer o bem. A gente busca a paz. A gente decide andar num caminho do amor, não por causa de um sentimento. Esse é o Evangelho. Essa é a função função do Espírito Santo. É a marca. É tocar aqui, na nossa alma. Se eu olhar para uma pessoa e se sentir, falar, pô, velho, eu vou dar uma mão para aquele cara ali. Vou fazer alguma coisa. Isso daí é a função do Evangelho. É a função do Espírito de Deus tocando em você, velho. Isso que é o certo. Isso é o amor de Deus. E isso é bom para você. Porque quem já ajudou alguém sabe que quem fica mais feliz é a pessoa que está ajudando. Porque ele vai vendo as coisas acontecendo, a mudança. Fala, pô, velho, eu já fiz tanta merda na minha vida. Quem nunca fez? Eu fiz tanta merda na minha vida, por que agora eu tô fazendo isso, eu tô ajudando essa pessoa aqui? Ai, que legal, velho. E isso vai te motivando a ser melhor, mas não para ser melhor que ninguém. Ser melhor para você mesmo. Entendeu? Buscando um alvo. Nós não tem que mirar no alvo, que é Jesus. É isso, velho. É o alvo. Não é a igreja. Não é... Quer ter comunhão? Esteja comunhão onde você quiser, onde você tiver. Eu tinha um bar. Meu bar eu tinha comunhão com meus amigos todo o tempo. Toda hora. E aí? E aí, o bar é de quem? O bar é do demônio? Que demônio, rapaz? Nós é livre, o fardo de Jesus é leve. Nós é salvo pela graça. O ladrão na cruz, quando foi salvo, ele olhou para um homem e viu Deus. Ele falou assim, tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Jesus naquele momento não era esse Jesus da Bíblia aqui, que nós lê, que nós sabe que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. As pessoas olhavam para ele como um homem, velho. Ele era um homem. Por isso que ele falava, o Filho do Homem. Ele era um homem, velho. Mas de alguma maneira, de alguma forma, aquele ladrão recebeu a graça, o favor de Deus, e mudou o olhar dele, e ele viu, ele enxergou, e viu Deus, porque ele falou assim, tu não é ao menos temos a Deus. E Jesus não questionou nada, porque quando ele falou assim, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, Jesus falou assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus falou assim, não, ladrão, não é assim não, você tem que ir para a igreja. Vai ser batizado, vai fazer alguma coisa primeiro. Não. Você não tem moral não, velho. Olha aí, ó. Não, ele viu. Ele viu Cristo.
E Deus é misericordioso, você queira ou não. Você pode torcer o nariz, você pode fazer o que você quiser. Deus é misericordioso, Deus é amor. E Deus salva todos. E não precisa ter... Ó, você que fica distorcendo a palavra de Jesus, colocando o dízimo. Ah, porque tem que dar... O dízimo... Eu vou falar pra você o dízimo. Você para de ser sem vergonha. Eu não vou falar um palavrão aqui não pra você não... Mas você para de ser sem vergonha. Você para. Tá? Você para porque você fica falando que tem que dar o dízimo, porque o dízimo é uma lei que... Meu, nós foi salvo da lei. Ó, a Bíblia, Novo Testamento todinho aqui, ó. Vagabundo. Sem vergonha. Nós foi salvo por um favor de Deus. Quando você faz um favor, você quer alguma coisa em troca? Por que Deus vai querer alguma coisa em troca? Você que é mal, faz um favor, quer alguma coisa em troca? E por que Deus vai querer alguma coisa em troca? Bandido. Você para, viu? De querer torcer a palavra de Deus, viu? Você para, viu? Você para, viu? Porque Deus tá vendo. Você prega o evangelho simples. Ah, mas a igreja vai comer, vai ter que pagar luz, aluguel, vai... Olha, meu irmão, a gente ter comunhão é com os homens, não é com um prédio não. Não é com ninguém não. E outra, quem quiser ofertar de bom coração, fazer a igreja, eu vejo uma coisa boa. Ela vai lá, ajuda as pessoas que estão na rua, bibibi, bababão, ajuda. Tudo bem, velho. Mas quem quiser ofertar, que oferte com o coração limpo, sem opressão de falar assim, eu tenho que dar 10%, porque se eu não tiver dando do 10%, eu não sou de Deus. Eu não sou um apelo. Meu, pelo amor de Jesus, cara. Jesus se preocupa, não é com a lei. Olha aqui, ó. Os caras questionando Jesus. Meu, por que os seus caras tá comendo milho no sábado? Você é doido, é? Jesus fala, não, meu jovem, você não viu o Davi também pegando? O sacerdote não pode viola o sábado. Isso daí na época da lei, na época que o sacerdote, não sei o que, bibibi, bababá. Isso daí é antigamente, antes de Jesus. Aí Jesus vai pro templo, os caras questionam o que é lícito fazer no sábado. Jesus fala, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Gente, para pensar, toca no coração de vocês. Para pensar, olha o que está acontecendo. Que Deus é esse que invoca leis, objetos, coisa, dinheiro. Esse Deus não é Deus que Jesus prega aqui não. Porque Jesus vem falando, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E Jesus vem falando, vem fazendo. Ele acolhe quem está precisando. Ele não julga quem foi julgado pelos homens. Ele não julga, não condena quem foi condenado pelos homens às mortes. O ladrão foi condenado pela lei dos homens. Mas ele acreditou na lei que ainda tinha misericórdia em Deus. E tem. Todos nós temos. Então, velho, esquece esse negócio que você frequenta a igreja há 78 anos. Se você não decidir no coração que você é um pecador, velho, se você não for convencido do seu pecado, você tá cego, meu irmão, e você tá querendo guiar outro cego. Não fala que o fariseu vai lá na casa do chapéu converter o outro, e quando converte se torna o outro 2 vezes pior do inferno. O que está acontecendo hoje? Não é assim? O cara faz de tudo para você ir na igreja, vai na igreja, vai na igreja. Chega lá, o cara vira o crente, daqui a pouco o crente tá doido aí, gritando na rua, brigando com os outros, nervoso. O cara fala nervoso, a voz do cara é nervosa, é tudo brabo. Pra que isso? Jesus não.
Jesus é diferente. Jesus, ele acolhe, ele cuida. Ele fala para nós ser sal da terra, não o sal que lê a Bíblia não, meu irmão. Aqui, ó, é um livro. Não é o sal que lê a Bíblia não. O sal da terra é aquele que dá gosto na vida das pessoas. Que chega com amor, com carinho, conhecendo ou não isso daqui, ó. Pessoas amorosas, pessoas do bem. Eu moro no Nordeste aqui, ó. Vejo pessoas aqui, ó. Dividindo o que tem. Metade, metade, porque fala, meu, eu tenho que dividir, porque senão o outro vai ficar. É assim que é, meu irmão. Isso é sal da terra. Acolher, cuidar. Isso é sal da terra. Isso daqui não é aprendido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreve no nosso coração, na nossa alma, nosso espírito. Isso daí é isso daí. Qual sabedoria? É porque você fez a teologia da casa do chapéu, você fez a teologia do Einstein, você é inteligente pra caramba, você fala